Ela te dá uma cancha. Depois que eu fui para a TV, eu tive que reaprender muitas coisas. Noção de tempo, noção de espaço físico, porque na rádio tu não te importa com a câmera que está aqui. Na TV tu tem que saber o teu espaço dentro da tela. Na rádio a gente vai trabalhar de bermuda, né? De bermuda, claro que não era o meu caso, eu sempre fui meio engomadinho assim, sempre foi esse Mauricinho assumido assim, mas é só na vestimenta, eu sou um cara legal, Oferecimento Giasse Construtora, para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. O cara é jornalista, coleciona 20 anos na comunicação, 11 anos só no Grupo RBS. E o que mais, Douglas Nazário? Muito mais. Muito mais coisa, muito mais coisa. Isso é só o resumo? Isso é só o resumo? A caminhada é longa. Mano, grande prazer estar aqui contigo, com o teu público, né? Mandar um abraço para todo mundo aí. E tu sabes que 20 anos a gente fala assim, parece que é muito tempo, mas quando eu olho para trás, cara, é meio clichê, mas é real. A coisa passa voando, né? Voando. Porque dos 20 anos de jornalismo, eu comecei em 1998, eu entrei na faculdade e muita gente não sabe, muitas pessoas conhecem a gente por causa da TV. Mas eu comecei em rádio e eu sou natural de Tubarão, minha família é de lá, mas vim para Criciúma já, ali com 20 anos, estava aqui, no meio da minha faculdade. E comecei em rádio e a paixão pelo rádio aflorou de uma forma tão forte que naquela época eu achava que ia ser o resto da minha vida naquela carreira. Nunca imaginei que ia para a televisão. E dali para frente, faculdade, essa coisa de especializar em tentar improvisar, tá conversando, tá tentando melhorar a oratória, a dicção. Mas o rádio começou durante a faculdade? Durante a faculdade. No primeiro semestre, eu fui convidado lá em Tubarão, na Rádio Santa Catarina, pelo Luiz Augusto Alano. Hoje, muita gente que acompanha o esporte conhece, trabalhava no Sport TV até pouco tempo atrás, como narrador. Hoje até foi para o DAS Brasil, que é uma rede alemã, enfim, que está canal de streaming e jogos da América do Sul, aí, enfim, Copa Sul-Americana, Libertadores e tal. E ele me convidou na época, eu, com 18 anos, queres fazer rádio? Vem, vamos, quero. E fui. Na universidade e na própria Rádio Santa Catarina, comecei a paixão pelo jornalismo e pelo rádio, estudando e trabalhando. Né? E aí, depois de um certo tempo, surgiu a oportunidade de fazer um curso, né? um concurso da RBS que existia na época, chamado Caras Novas. Né? Teve 2 Caras Novas. Naquela época em que eu era estudante. Um em 95, né, eu ainda não era estudante, Suiane Quevedo veio dessa turma, né, o Lomar Frison veio dessa turma, a Georgia Borim, que era uma apresentadora da época da RBS, do RBS Notícias, veio dessa turma, e a minha turma foi de 2000. Né, e aí eu passei, porque como é que a RBS fazia? Selecionava estudantes nas universidades pelo estado, nós nos inscrevíamos e era feita uma seleção. E eu tive a felicidade de passar... Seleção um teste, imagina. Um teste, exatamente. Eram 90 jornalistas já formados, estudantes como eu, aqui no sul do estado. E na época eu tive a felicidade de passar junto com outros 2 jornalistas. Um deles o Rodrigo Speck, talvez tu conheça, trabalhou também um tempo na TV. Uma outra menina que acabou não continuando a carreira. Mas sua carreira no rádio foi uma carreira vencedora? Eu acho que foi uma carreira satisfatória. Porque eu tive pouco tempo, né? Eu trabalhei de 98 a 2000, foram 2 anos que eu trabalhei em Tubarão. Eu tive jogos muito legais que eu fiz nacionalmente, inclusive, pela Rádio Bandeirantes, pela Rádio Tubá e a Santa Catarina, as 3 rádios que eu trabalhei, cobrindo jogos. Na época, o Tubarão ainda tinha um time mais forte, né? Em termos de campeonato catarinense, disputou a chamada Copa Sul Minas lá e tal, foi fazer uma semifinal em Belo Horizonte, ou seja, todos esses jogos, na época, eu já fui pegando cancha. Você estava junto? Estava junto, fazendo, trabalhando. Você não é repórter de campo? O que você fazia? Repórter de campo. Sempre lá embaixo. Eu imagino que a rádio te deu muito improviso. Deu bastante. Deu essa qualidade, essa desenvoltura. Sabe que tem uma coisa interessante, mano. A minha avó, a minha avó falecida, né, por parte de pai, depois que ela me viu, primeiro no rádio, depois na TV, ela chegou a me ver na TV ainda, o meu avô não, ele faleceu antes. Ela disse pra mim, meu filho, vem cá. Ele falou, fala, avó, como é que tu conseguiu trabalhar na televisão? Estudando e tal. Não, meu filho, porque até gago tu era. Não, né? E é verdade, assim, gago no bom sentido, era menino tímido, travadão, né? travadão. Tímido, travadão e tal, acanhado. E é isso, acho que Deus queria que fosse assim. Eu me preparei para isso, mas eu tenho muita fé em Deus, acho que Ele traçou o meu caminho no jornalismo e eu aproveitei o caminho. Mas daí né? você sai, por exemplo, da rádio, que era um mundo, imagino, muito mais solto e não tão profissional, Isso. e você já cai num grupo como a RBS. Isso. Você vai pra Globo, cara.
verdade. Como é que foi essa transição e essa responsabilidade? Eu tenho, assim, a alegria de ter tido bons mestres, assim, que me ensinaram muito. Primeiro porque eu estava como estudante de jornalismo e fazendo rádio, já aprendendo ali o improviso, o ao vivo, né? Fazer ao vivo, o repórter de campo, fazendo os jogos do Catarinense, os jogos da região ali e tal. Então isso, por menos importância que, entre aspas, né, em contexto nacional, que tenha, já te dá uma cancha. Depois que eu fui para a TV, eu tive que reaprender muitas coisas. Noção de tempo, noção de espaço físico, porque na rádio tu não te importa com a câmera que está aqui. Na TV tu tem que saber o teu espaço dentro da tela. Na rádio a gente vai trabalhar de bermuda, né? De bermuda, claro que não era o meu caso, eu sempre fui meio engomadinho assim, sempre foi esse Mauricinho, Mauricinho assumido assim, mas é só na vestimenta, eu sou um cara legal, E aí o que aconteceu? Na TV eu tive que me adaptar a essa questão do espaço físico, do estúdio, da onde começa, onde termina, onde caminha, onde não caminha, se o telão tu tem que virar aqui e o teu perfil tá legal, se tu não pode te movimentar muito porque tu vai sair da cena, iluminação, mas principalmente... Cacuete, né? Cacuete, o né, o tá, o bota a mão de um lado e sempre bota, a pessoa já sabe que tu tá com a muleta, isso tu tem que cuidar. E o texto, o espaço do conteúdo, que é o mais importante. Muitas pessoas falam, na televisão é fácil porque tem o teleprompter. O teleprompter não é para quem não sabe, é aquela parte onde a tela está ali passando o que você está lendo, né, entre aspas. Mas não é a leitura, é a interpretação do que está ali. Você tem que estar bem psicologicamente no dia para falar uma notícia muito legal, que você vai descontrair, sorrir, ou você vai fechar o semblante e vai ter que dar uma notícia que não é tão boa. Já chorou, cara, ao vivo? No estúdio não, assim, mas eu tive alguns momentos de bastante indignação e certa tristeza na bancada, assim, do Jornal do Almoço, que foi o jornal que eu mais apresentei. Você ficou quanto tempo no Jornal do Almoço? Então, essa é uma questão muito legal. As pessoas me reconhecem ainda hoje, fazem 9 anos que eu estou Você fora. saiu, cara? 8 anos, 2011. Não, eu lembro, cada vez que eu olho para você, vem a imagem. Sim, da telinha. Não natural, tem, cara, é natural. E é uma coisa muito legal, é muito satisfatório, assim, como diz outro, não é nem questão de vaidade. A gente fica envaidecido, é verdade, mas é uma sensação gostosa de reconhecimento de um trabalho que foi feito. Eu fiquei 7 anos e meio apresentando o Jornal do Almoço. Direto, ininterruptos? Direto, ininterruptos. E eu tenho a grande alegria de ser o apresentador que mais tempo ficou, assim. Né? Conversei esse dia com o meu grande amigo Silmar Welter, para quem lembra, o Silmar Welter foi um primeiro repórter da RBS aqui no sul do estado, quando era uma sucursal em Criciúma, não era uma emissora de TV. E o Silmar ficou quase 7 anos apresentando o jornal, de 96, 95 até 2002, se não me falha a memória. E eu entrei no final de 2003, 2004, fiquei até quase o final de 2011. Cometeu muita gafe? Ou não? Teve algumas clássicas ou não? Não, tu sabe que eu... Ou era muito regradinho? Eu converso muito com a Carol sobre isso. E eu, assim, parece assim, não, pelo amor de Deus, né? Eu sou uma pessoa muito franca comigo mesmo. Não é arrogância, mas sabe que eu não me lembro de um erro grave ou grotesco que eu cometi, assim. Eu sempre fui muito criterioso, eu fui um cara sempre muito centrado. Tentava me preparar ao máximo para não cometer os erros. Eu tinha um pavor de cometer erro. Eu todo dia no rádio falo uma besteira, cara. Todo dia. Eu não consigo nem lembrar. Mas é que no rádio tu tá mais solto. Na TV, por mais... na TV tu tá solto dentro de um limite. Né? Então, assim... Por exemplo, eu tinha lá um comentarista, o nosso grande Silvio Criciúma, comentarista todo mundo conhece, jogador do Criciúma, do Goiás, cara fantástico. Então eu tinha uma hora que eu estava no estúdio aqui e eu dizia assim, Silvio, quando eu acabar a notícia tal do acidente na BR, eu vou sair de lá e venho conversar contigo, nós vamos ficar 3 minutos, 4 conversando, o tempo está ali, e depois eu tenho que ir para uma outra notícia que está lá já preparada para eu poder apresentar. Ok? Não, Douglas, estou aqui, comanda. Então assim, há uma certa liberdade do momento que começa e do momento que termina. Nessa meiuca aqui, tu faz o bate-papo render, tu Você brinca. tem que preencher, né? Tu brinca, tu fica leve, tu fica solto. Tu, às vezes, tu faz uma expressão um pouco mais séria. O Criciúma, o técnico, não sei o que, o presidente cometeu... Então, assim, essas eram as horas que mais pudesse cometer uma gafe, como tu falaste. Uma palavra mal colocada, uma brincadeirinha de mau gosto e tal. Eu não me recordo. Talvez o pessoal de casa aí possa recordar, depois manda ali no Facebook da RTV, mas eu não me recordo tão grave assim. Você é casado com a Carol? Casado com a Carol. Isso você conheceu ela na TV ou não? Como é que foi? Na TV. A realidade é assim... Conta essa história. Vocês trabalharam juntos muito tempo? Então, assim, eu entrei na RBS no ano 2000. A Carol entrou em 2005.
Para quem não sabe, eu trabalhei na RBS TV 11 anos, né, 11 anos e meio. E desses 11 anos e meio, eu fiquei praticamente 9 em Criciúma. Os outros 2 anos e meio trabalhei fora. Trabalhei em Jaraguá do Sul, Joinville, um pouquinho em Blumenau, um pouquinho em Florianópolis, mas muito mais Jaraguá do Sul e Joinville, norte do estado. E em 2002, 2003, antes de voltar para Criciúma e aí sim assumir aí o Jornal do Almoço, eu trabalhei 2 anos lá. E quando eu voltei, nessas cidades. E quando eu voltei para Criciúma, para o sul do estado, eu me lembro que essa coisa de colega, né? Vai reconhecer a turma, vai ver o mercado, os amigos. E jornalista, sabe que com jornalista a gente está sempre junto. Vai tomar uma cervejinha, vai num barzinho, vai. E eu, vendo a Carol na televisão, ela trabalhava na TVBV na época, e aí zapeando para ver como é que estava o jornalismo local, a Carol fazia alguns boletins na TVBV, não era bem jornalismo, mas ela fazia ali algumas coisas e tal. E bateu o olho, chamou aquela atenção. Você olhou assim, opa, bacana. Chamou aquela atenção. Gostei. Chamou aquela atenção. E aí, o que aconteceu? No ano seguinte, 2005, então, que eu já tinha voltado há um ano e meio para cá, surgiu uma vaga na RBS TV. Eu não era coordenador de jornalismo, mas eu era um apresentador, a Lise Búrigo, nossa grande amiga Lise Búrigo. Veio essa pergunta na redação. Tá. Quem trazer, quem não trazer? E aí, sugeriu a Carol? Não surgiu por mim. Não surgiu por mim. Não, mas tu apoiou. Eu apoiei, mas não surgiu por mim. E aí o que aconteceu? Acabou que ela fez os testes, foi contratada e tudo mais. E dali pra frente a gente começou a se estranhar um pouquinho assim na redação e tal. E dali pra frente começamos a namorar. Mas isso não foi problema, a gente namorou escondido um ano. Mas porque não podia? Era a norma da organização? Não é que não podia, é que nós tínhamos receio de que aquilo pudesse causar algum tipo de transtorno ou inconveniência, digamos assim, dentro do grupo e na própria redação. Porque é uma redação pequena, um casal, a gente sabe que casal na televisão sempre fica muito exposto. E a gente começou a namorar, começou, né, a ficar junto e tal. E a gente assim, não, mas vamos abrir, não vamos abrir, vamos abrir, não vamos abrir. Ficamos um ano nessa. Mais quietinho, a gente gostava mais de ir lá ver meus pais ou aqui em casa. Peraí, vocês trabalhando no veículo de comunicação. Mas ninguém descobriu. A única coisa que não existe é segredo. Ninguém sabia? Ninguém sabia. Aí depois de quase um ano, aí a Lise Búrigo, que é a nossa coordenadora na época, né? Grande Lise, um beijo, minha mestre. Tem que vir aqui. Ela tá me devendo, Encontrei ela nos corredores aqui, ela tá me devendo. A Lise vai confirmar tudo isso que eu tô falando. E aí a gente falou para ela. E aí ela assim, eu já desconfiava, eu já sabia, mas eu deixei só para ver até onde vocês iam. E aí foi muito legal, porque toda a redação achou o máximo, a gente já estava mais seguro do nosso relacionamento. Mas vocês apresentaram juntos depois? Naquela época ainda não, porque a Carol ainda é repórter, ela tinha acabado de começar e tal, a Carol ainda estava chegando, né, na empresa, eu já estava com um pouquinho mais de casa, enfim. E depois Florianópolis também soube, os caras acharam o máximo, até porque já tinha alguns casais na época, né? Já rolava. Suiane Quevedo e Edmilson Ortiz. Mas jornalista entende jornalista, né, Douglas? Todo mundo diz assim. Todo mundo diz assim, esse relacionamento aí é só marketing, isso aí é só coisa de... O marketing é bom, então, porque já fazem 15 anos que nós estamos Vamos falar um pouquinho disso na volta? Vamos falar na volta. Tenho o prazer de receber ele, jornalista, 20 anos, apresentador e mais uma pilha de coisa, Douglas Nazário. Aqui rapidinho, eu já volto no programa Humanos. Voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites na RTV Criciúma, canal 19, 53.1 da TV aberta, 20520 da NET Criciúma, online no www.rtv.net.br. Não sei nem por que eu estou apresentando. Você podia fazer a apresentação, né? É bem mais legal, né, cara? Você aprendeu a improvisar muito, Douglas Nazário? Na TV. Se eu falar assim, Douglas, vamos lá, você tem que dar uma notícia agora, né? Que a ponte de Florianópolis caiu. E a única coisa que você tem é essa informação. Tudo bem. Dá para fazer? Voltamos ao vivo do programa Humanos aqui na RTV. E a informação que nós recebemos nesse momento é que a ponte em Florianópolis, a ponte Hercílio Luz, acaba de ter uma queda parcial, não temos a informação completa ainda. Pela informação preliminar, a parte central da ponte, onde havia alguns guindastes sustentando aquela estrutura, acabou cedendo. Não há informações de morte no local, mas a gente já sabe que haviam trabalhadores no local. Então a gente, nesse momento, tem essas informações, a gente vai para um pequeno break comercial e na volta vamos trazer mais detalhes e saber se teremos outras informações aí com a polícia, Corpo de Bombeiros e as autoridades que estão no local. A gente volta já. Você viu que o jornalismo é uma mentira, né? Você viu que jornalista só te enrola. Mas esse é o grande segredo da profissão, cara, é conseguir manter o público. Eu acho que assim, muita gente fala, foi o que eu falei há pouco, ali no outro bloco.
Não é uma coisa de tu decorar e ler. Eu acho que precisa ter uma humanidade. Tem que ser humano mesmo, o jornalista tem que ser um ser humano muito conectado com as coisas do dia a dia, do cotidiano. E quando surgem essas notícias, já há uma fórmula pronta para algumas coisas. O jornalismo ele é feito como qualquer profissão de fórmulas. Ou seja, eu preciso ter uma informação de destaque para chamar a atenção do meu público, desenvolver aquele conteúdo com algo que realmente dê sustentabilidade para aquele destaque e depois entregar o resto do conteúdo de alguma maneira. Chama um repórter, chama uma imagem, chama uma matéria. Se for o caso de jornal, né? Uma boa foto, uma fonte especial, uma história bem contada. Então, isso é algo que é uma fórmula programada. Há um como fazer, mas como interpretar tudo isso, como tu vai passar para o teu público, a maneira como tu vai, sabe, cerrar o semblante, se for uma notícia mais séria, dar uma brincada, relaxar um pouquinho, e tudo isso faz parte de um estudo. Você tem que ser meio ator, cara. Tem que ter um pouquinho. Olha, todo jornalista que investe um pouquinho em artes cênicas, artes dramáticas, a gente sabe que se destacam bem. A Sandra Nemberg é um caso clássico, ela foi atriz por um tempo, e ela é uma grande jornalista hoje reconhecida, teve a sua história e tal, e ainda está atuando. Então, acho que, assim, vale tu interpretar um pouquinho ou estudar um pouco sobre isso. Tá, vem cá. Depois que você saiu da TV, como é que foi? Cara, vazio existencial? Cara, assim, a minha saída da TV foi algo que foi planejado, mas mesmo planejado, mexeu comigo, assim, impactou. Porque eu vinha há 11 anos na TV, na RBS TV, na época, eu tinha algumas possibilidades de estar saindo daqui da região para trabalhar fora. Né? Surgiram algumas oportunidades em São Paulo, eu estava fazendo esporte já na época, além de apresentador do Jornal do Almoço, eu estava como editor da área de esportes no sul de Santa Catarina, então Globo Esporte, Sport TV, os jogos do Premier, do Criciúma, Série B, às vezes ia a Florianópolis fazer um pouco de Série A também, estava bem posicionado. Mas eu sentia falta de um crescimento efetivo, de uma oportunidade que me trouxesse algo, não estou falando de grana, não, é importante também, mas algo assim que me pudesse reposicionar de uma maneira muito forte. E as oportunidades que surgiram para mim em outros estados, naquele momento, não balançou comigo, assim. E aí eu e a Carol tínhamos acabado de casar, foi em 2010 isso, e aí nós nos olhamos e nós dissemos, ou nós vamos abandonar a nossa região, onde a gente tem um mercado fantástico para fazer o que a gente quiser, pelo relacionamento que a gente tem com as pessoas. Conhecidos, respeitados. Um relacionamento sustentável mesmo, né, com bastante sustentabilidade, ou nós vamos nos mudar para um grande centro, para morar numa kitnet, andar de metrô, 20 quilômetros, recomeçar por mais 10 anos. E, claro, se a gente quer esse caminho, vai ter que ser assim, não tem jeito, porque a qualidade de vida baixa, sonho aumenta. Sonho da TV, no caso. Ou vamos botar o sonho da TV, não vamos desistir do sonho da TV, vamos botar ele aqui numa gavetinha e vamos apostar num novo negócio, num novo mercado. Então, nessa época surgiu isso, foi 2010, por aí, que nós começamos, vamos montar a nossa empresa, vamos falar com o mercado, vamos estabelecer clientes, isso tudo um ano antes de sair. E aí, em 2011, veio uma oportunidade que eu não esperava, apesar de todo o plano que eu já estava construindo, que foi o convite para ser diretor de comunicação na prefeitura, né? O prefeito Clésio Salvaro, na época, eu tinha uma relação de fonte com ele, conhecia ele um pouco e tal, mas não tinha uma relação próxima. E ele me convidou e eu olhei para a Carol e disse, bom, eu acho que é uma oportunidade que eu tenho para aplicar aquilo que eu sempre sonhei, gestão de recursos, gestão de pessoas, relacionamento com o mercado, vamos apostar. E ela também, na mesma época, botou a empresa na rua, eu ajudei ela também veio para um projeto paralelo na época, o Canal 20 aqui, que fez um processo muito legal de construção jornalística lá com, na época, o Sandro Dematier, o diretor. Fez um barulho muito bacana. Barulho bem bacana, ganhou bem bacana. 3, 4 vezes seguidas do Prêmio ASIC de jornalismo, fez uma equipe que hoje está aí, todo mundo trabalhando, o Elton Neto, Eduardo Prestes, a turma toda no mercado. Então, eu acho que foi um momento bom para nós, como gestores, assim, e que continua até hoje. Né? E eu fiquei, então, saí, fui para a prefeitura e junto com a Carol tocando a empresa e fiquei 4 anos lá, 3 anos e meio na prefeitura com o Como é que funciona a verdade e a política? Então, elas conseguem caminhar juntas? Eu não sou um agente político, né? Eu sou um agente técnico. As pessoas confundem um pouco isso, mas uma coisa muito legal que aconteceu comigo desde o início, na época o Clésio era o prefeito, o Márcio Búrigo era o vice, os dois me chamaram, a gente teve um papo muito legal e eu sempre deixei muito claro para eles isso. Olha, gente, eu tenho uma coisa que eu queria pedir para vocês, eu não tenho pretensões políticas, seguir carreira ou me filiar a algum partido, não tenho nada contra, respeito quem é da área, acho que precisamos ter boas pessoas na política, cada vez mais.
Mas eu não era minha. Eu sou um técnico, eu gosto de comunicação. Eu gosto de comunicar, gosto de gerir comunicação, conteúdo, os melhores canais, as melhores pessoas, botar em prática projetos. Eu sou disso, eu quero isso. Não, é isso que nós queremos de ti. Então, fechou. E foram 3 anos e meio maravilhosos. O Clésio se reelegeu, teve toda aquela história que ele não conseguiu assumir, o Márcio permaneceu no lugar dele, antes mesmo de eles acabarem se desentendendo um pouco, todo mundo já sabe dessa história, mas eu permaneci no governo por uma questão técnica, e aí depois... Você ficou no meio daquele furacão todo? Não, a gente fica, porque todos ficam, né? Eu tento manter uma boa relação de mercado com todas as pessoas, e acho que isso é uma coisa que sempre vai estar em mim, assim, sabe? Agora, a gente tem que ser leal para quem nos dá a oportunidade, né? E eu acho que hoje o prefeito Clésio Salvaro, para mim, é um grande gestor público e já provou mais de uma vez que confia muito no meu trabalho, tanto é que estou de volta no governo pelas mesmas condições, ou seja, técnico na área, e eu só tenho que agradecer porque, graças a essas oportunidades, no governo inclusive, que eu consegui alavancar um pouco mais a minha carreira, não mais como o Douglas da RBS, mas o Douglas gestor na área pública. Né, na área de comunicação, que hoje eu, graças a Deus, tenho essa visão, o mercado tem essa visão de mim. E hoje você e a Carol tem uma grande empresa de comunicação. Eu não diria uma grande empresa, mas uma empresa bem posicionada, assim. Eu acho que nós temos... Que é a Nazário Bortotti. Para quem não sabe, né, a nossa empresa que é uma consultoria em comunicação. O que é uma consultoria em comunicação, Douglas? Bom, a comunicação ela tem diversos pilares diferentes, né? A gente hoje não é mais jornalista de redação, de uma emissora de TV. A gente está do outro lado da mesa. A gente faz assessoria de imprensa, né? Nós temos um cliente que é o Sebrae, por exemplo, ou o Criciúma Shopping, por exemplo, fazendo um jabazinho aqui. Então, a gente está ali com aqueles clientes. Todos os clientes têm algum assunto jornalístico que interessa. Uma grande liquidação que vai envolver o shopping todo e é uma coisa que na cidade não tem igual. Legal. Tem uma feira lá de adoção que vai reunir ONGs da cidade e aí vai vir gente de todo o estado. Uma matéria legal para oferecer para os jornalistas. Então, nós vamos lá, escrevemos sobre isso e oferecemos às redações. O fato de ser jornalista e ter história que vocês dois construíram, facilita o relacionamento? Facilita. Existe mais respeito quando você manda uma matéria, Douglas? Existe. Quer dizer, o Douglas não vai me mandar porcaria. Tem um pouco disso, cara. É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que hoje o mercado de assessoria de imprensa, que é um dos pilares dessa nossa empresa, daqui a pouquinho, se o Mano permitir, eu falo dos outros. A assessoria de imprensa, que é um grande pilar, ela é feita assim. Primeiro, tu tem que mostrar, na minha opinião, tu teria que estar mostrando um trabalho realizado no jornalismo, fazendo relacionamento, construindo pilares dentro da comunicação e depois tu vai e monta o teu negócio. É muito difícil hoje um acadêmico, um estudante sair lá da cadeira, lá dentro da academia, e já montar uma assessoria de imprensa. Porque falta esse relacionamento, essa vivência de como funciona uma redação. Não quero dizer que não possa acontecer, pode, e tem muita gente que tem certeza bota e tem sucesso. Mas o caminho fica menos árduo para tu ter o teu negócio. Falta um pouquinho de feeling, né? Do feeling, Que é o quê? Liga a mão aqui, mano, eu tô com uma pauta aqui e eu queria te explicar um pouquinho. Olha, é assim, vai ter um fim social assado, tem uma entrevista legal. Ou seja, tu já vai saber que eu, por ter sido jornalista, e tu da área da comunicação, eu não vou te enrolar. Porque se eu te enrolar, tu vai dizer, Douglas, para, né? Tá quebrado, né? Tá querendo forçar a barra comigo? Então, você assim, força uma vez só, né, Douglas? Força uma vez só e depois tu perde. Acabou, né? Acabou. Então, isso é um cuidado que nós, que somos hoje empresários da comunicação, temos que ter. Relação com todas as redações, oferecendo as pautas mais diversas. Tem coisa que a gente sabe que tem que mandar por mandar, não porque não tem a repercussão, mas tu tem que disparar, porque, né? Pode ser uma nota, pode ser ali uma entrevista mais especial para um outro segmento, mas tu manda. Agora, aquela pauta boa, eu faço questão de pegar um telefone. Me dá lá, me dá lá. Dá lá, porque essa discussão que ninguém sabe, entendeu? Eu e o Douglas somos inimigos, tá? Nós somos inimigos mortais, por quê? Vou pegar, hein? Pega lá, vai. Aqui na tela. Lá, mostra pra galera, vai. Tá vindo. Todo mundo te acha um cara sério, até você mostrar a tua coleção, é isso? Você vai mostrar videogame. Num papo sério, jornalístico, agora de comunicação, você vai dizer o quê? Que é apaixonado? Olha o barulhinho. Você é apaixonado por videogame, é isso? Olha o barulhinho. Você coleciona videogame, é verdade? Você quer um PlayStation 1, pessoal? Ninguém sabe disso, né, cara? Tu sabe que o Mano, para quem gosta do mundo dos videogames, o Mano, ele adora a Microsoft e é fã do Xbox. Eu já sou mais do PlayStation, né, da Sony. Eu jogo tudo, todo videogame eu jogo, mas tem essa coisa de tu, né? Eu vou lá hoje da entrevista e eu vou trazer para deixar em cima da bancada. Bota aqui, só para incomodar. O PlayStation 1. Você acha mais, então? Você acha que o PlayStation é melhor que o Xbox? Nós vamos acabar a nossa entrevista com essa discussão, é isso? Hoje eu sou um jogador de videogame. Não interessa. Tenho hobby por todos os tipos de videogame, mas na adolescência Isso aqui veio do Japão, cara. Você veio do Japão, cara. Caraca, velho. Dá para focar aqui, olha aqui. Japão. Vamos ver se dá para focar aqui. Acho que não dá para aproximar um pouquinho. Tá escrito tudo em japonês.
japonês aqui atrás. Esse é a primeira versão do Play 1? Esse é um videogame novo, zerado, encaixotado em 1995, enviado por um amigo meu que mora no Japão. E ele veio na caixa, zerado com manual, dentro do plastiquinho bonitinho, tá lá em casa. Eu trouxe ele assim, isoladinho, só porque era pro mano ver. Mas você consegue jogar ainda? Tem tempo ou não? Ou não tem mais? Agora virou só hobby? Olha, um sábado à tarde, que eu não tenho evento à noite, porque os outros pilares da minha empresa são fazer cerimonial corporativo, audiovisual, apresentar eventos. Então, às vezes, final de semana você trabalha muito. Mas quando tem um sábado à tarde ali, eu vou você correndo. Desliga o telefone? Vou correndo, desligo o telefone. Desliga o telefone? Não, deixa ligando. Desligar o telefone não dá, né? Vai que o Clésio chama ali, o prefeito dá aquela chamadinha, mas eu deixo ele aqui, ó. Então você que considerava Douglas um cara sério? Um cara sério? Agora você viu que acabou, entendeu? Acabou tudo. A mente é de uma criança de 7 anos. Não, 7 não, 15. 15. Adolescente. Cara, não dá tempo para mais nada, só para te agradecer. Satisfação estar contigo. É um prazer e uma inspiração ter você comigo. Imagina, eu estou sempre à disposição, televisão para mim é uma cachaça, eu gosto, se a oportunidade no futuro vier e eu tiver chance de voltar a fazer um projeto TV, farei. A minha caminhada foi levada pela gestão depois da RBS, estou muito feliz. Mas tá ali, o coração tá ali na TV. Um dia, quem sabe, a gente... Quem sabe um dia? Quem sabe um dia. Obrigado. Obrigado a você que está comigo todas as noites aqui na RTV. E não esqueça de uma coisa, gostando ou não de jornalismo, de um bom apresentador ou de videogame, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.